navegantes. Muito bom já estarmos juntos nessa quinta-feira. Quinta-feira é o dia do nosso encontro no início da tarde, às 13 horas. É difícil entrar no horário exato porque o relógio de pulso tem um horário, o notebook aqui tem um outro horário, o celular do Psi Elias Pereira tem um outro horário e o celular do canal Mente Quântica tem um outro horário. Então a gente faz uma média para entrar entre 2, 3 para 1 e 2, 1 e 3. A gente vai naquele ritmo do Datafolha e do Ibope, né? 2 minutos, uma tolerância de 2 minutos para mais ou para menos. Já estamos aqui para conversar sobre esse tema tão intrigante e eu fico imaginando que talvez tenha gente que tenha entrado nessa live hoje só para dizer assim, eu quero ver o que esse cara vai falar com esse título, com esse tema, não é? Afinal de contas, nós precisamos do Dia Internacional da Mulher? Nós precisamos disso? Para que isso? Para que serve isso, né? Isso nos leva aonde, né? Isso nos enobrece em quê, né? Isso faz com que a gente cresça de que maneira, de que sentido, né? Valoriza a mulher como? É preciso um dia, uma semana, um mês para valorizar as mulheres? E aí algumas pessoas estão aí dizendo, de braços cruzados, dizendo assim, eu quero ver o que esse cara vai falar sobre esse título que ele colocou aí. Mas vamos caminhar juntos, que no final dará tudo certo e apedrejamento virtual, eu ia falar que não mata, mas às vezes fere mais do que apedrejamento presencial, né? Mas não haverá apedrejamentos. Esses títulos provocativos e capciosos eu aprendi por conta de um período em que eu fui conferencista, palestrante por 3 anos pelo interior do estado de São Paulo e fazia série de palestras de 15 noites, 10 noites, às vezes 30 noites e precisávamos botar um título bem atrativo, né, para as pessoas virem e acabei, de vez em quando, os meus títulos normalmente são bem tranquilos, né, quase banais, mas eu decidi botar um título aqui que é para você ficar pensando no que é que vem por aí. Então, nós já nos conhecemos? Deixa eu ver se nós já nos conhecemos. Eu conheço a Cláudia Durão, a Claudinha, minha cunhada está aí. Cida Duarte Lima. A Cida Duarte eu não me lembro, mas que bom que você está aí, Cida, aqui no Psi Elias Pereira. A Leisa Toqueto. A Leisa Toqueto é a minha secretária, é a pessoa com quem decidi partilhar a longa e agridoce caminhada da vida. Que bom que você está aí, Leisa. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre se vale a pena ter esse negócio de Dia da Mulher, né? Rayan Ribeiro está aí, esse aí frequente, também no Psi Elias Pereira. No canal Mente Quântica sempre temos gente muito bacana também. Temos aí Terapeuta Home, deve ser um aplicativo de terapias, vou procurar conhecer depois. Terapeuta Home, muito bem, que bom ter você. Vaneto Nelo, ok? Estou vendo a foto de uma jovem, de uma mulher, pode ser ela e pode ser o marido ou namorado que está
aí homenageando a sua parceira nesse mês da mulher. Marcos também está aí. Marcos Aparecido, eu imagino. Beatriz com Z e S. Beatriz, é isso? 12. Acaba de entrar também. Fá Crochê, Fran Jesus, Henrique Silva. Muito bem. Já temos aí um número bacana de gente no Psi Elias Pereira, que é o meu canal aqui. Deixa eu dar uma ajustada. Temos gente aqui no Psi Elias Pereira e também no canal Mente Quântica. Eu quero me apresentar, eventualmente você não me conhece, está acompanhando um bate-papo comigo, uma live comigo pela primeira vez. E sempre que eu vou começar uma live eu fico nessa dúvida tremenda. Meu Deus, será que eu me apresento? Será que eu não me apresento? Será que eu estou ficando pedante? Será que estão achando que isso aqui é para dar carteirada? É para vender minha imagem? Mas por outro lado, você vai entrar e não sabe de quem se trata, e aí como é que fica, né? Se você está vindo pela primeira ou segunda vez e diz, quem é esse cara que está falando aí? O que ele faz na vida? O que ele fala com base em quê, né? A fala dele vem de onde, né? O que ele lê, o que ele estuda, o que ele pesquisa. Então eu sempre fico em dúvida sobre falar ou não falar. Na dúvida eu prefiro dizer, não é? E sem carteirada, sem pretensão maiores alguma, apenas para você dizer de onde vem a minha fala, não é? Eu sou bacharel em teologia e sou mestre em teologia também. Sou professor universitário na área de psicologia corporativa, não é? Psicologia empresarial, cada universidade dá um nome, não é? E hoje eu me divido entre duas funções: estudante de Direito pela manhã, das 7h30 às 11h30, estou na metade do curso de Direito, estou no 5º semestre, e além de estar estudando Direito, também faço as minhas leituras na área em que eu atuo, né, que é a psicologia clínica. Muita gente diz, o que é psicologia clínica? Psicologia clínica é aquela psicologia que trata dos transtornos afetivos, dos transtornos mentais. Depressão, fobia, pânico, ansiedade, transtorno bipolar, aquelas psicopatologias que dificultam o relacionamento, dificultam o trabalho, dificultam os estudos, né? Tem depressão leve, moderada, grave, TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada, que tem aumentado muito. E também atuo como psicólogo clínico, atuo na área de terapia de casais. Hoje pela manhã, às 7 horas, eu recebi presencial um casal aqui, que eu atendo virtualmente, mas agora estamos tendo algumas sessões presenciais. Às 7 horas eu já estava aqui atendendo e depois entrei na aula de Direito. Então, sou terapeuta de casais e, por conseguinte, terapeuta de família também. Terapeuta familiar. E esse ano estou investindo pesado para me tornar melhor no autodesenvolvimento. Não é coach. Eu quero ser um psicólogo clínico que trabalha o autodesenvolvimento, a autoestima, a busca da excelência, a busca da eficácia em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. E dentro desse caldeirão de ideias e de propostas, eu me dispus a falar aqui sobre saúde mental, sobre vida mental, sobre equilíbrio mental. E aí surgiu na minha vida a Kênia Bastos, do canal Mente Quântica, que me propôs essas lives, e foi uma das melhores coisas, talvez a melhor que me aconteceu no ano passado, e já estamos aí com quase entre 40 e 50 lives já gravadas nos canais Canal Mente Quântica e Psi Elias Pereira.
e também no meu YouTube, que é Psi Elias Pereira, e eu agradeço muito a Kênia, né? A Kênia é uma pessoa muito querida, com quem além dos laços profissionais, tenho aprendido a ter laços de amizade, e tem sido muito bom trocar ideia e impressões sobre a vida com a Kênia. Uma pessoa muito ligada à espiritualidade também, à paz de espírito, à busca do enobrecimento do ser humano, e tudo isso é muito bacana, né? E também, além do canal Mente Quântica, estamos aqui no Psi Elias Pereira, que é o meu canal, que é o meu perfil no Instagram, né? E depois as lives ficam gravadas nos dois canais, e também ela é postada logo em seguida no meu YouTube, como já falei, que é o Psi Elias Pereira. E como psicólogo clínico, a minha base teórica é a psicanálise, né? Então, na faculdade de psicologia, o meu estágio e estudo nos últimos 2 anos foi na psicanálise, e depois fiz algumas pós-graduações em psicanálise também, psicanálise e vida financeira, psicanálise e a experiência com a divindade, enfim, a psicanálise tem sido a minha fonte de pesquisa para refletir, para pensar, juntamente com a teologia e agora juntamente com o direito também. Então é isso, queridos. Uma vez dito quem sou, meu nome é Elias Pereira e eu vivo e trabalho, atuo aqui em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, a 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Portanto, aqui, indo para o interior de São Paulo, Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. E eu quero mencionar por último que faço atendimentos presenciais, mas 90% ou mais hoje dos meus atendimentos são por videoconferência, né? São por videochamada. Eu vou começar agora às 2 horas, acho que vai ter uma pessoa presencial ou 2, e até às 9, até às 10 horas, todas as sessões serão por videochamada, né? Então você, de qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode escolher o seu terapeuta, o seu psicólogo em qualquer lugar do mundo. E se a sua opção for escolher o Elias Pereira como seu terapeuta, seu psicólogo, de qualquer lugar do mundo nós estaremos acessíveis, ok? Aqui pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo Zoom, pelo Discord, né, que os jovens gostam de usar porque usam muito já nos jogos, enfim, e que a gente aprende a trabalhar com isso também. Muito bem, mas você não veio aqui para ficar ouvindo falar de mim mesmo, né? Você quer saber o que eu penso sobre o Dia Internacional da Mulher, não é? Eu sei. Você quer saber o que eu penso sobre a Semana da Mulher, né? Você quer saber o que eu penso sobre o mês da mulher? Porque as mulheres não se contentam em dizer que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Não. Elas dizem assim, essa é a Semana da Mulher, não é? E hoje eu me deparei com uma eu vou dizer, né? Falar não dói, né? Me deparei com uma professora que diz assim, é o mês da mulher. Tudo bem, é o mês da mulher, que seja, não é? Então, precisamos disso. Para quê? Por que precisamos? Vamos à história e depois vamos a uma reflexão. Há 3 momentos importantes até chegarmos no 8 de março como Dia Internacional da Mulher. 3 histórias. A primeira história que corre por aí é que no dia 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas numa fábrica de tecelagem em Nova York. E elas morreram carbonizadas porque conta a história que o proprietário as trancou, né? E de maneira intencional ateou fogo na fábrica para assassinar, para matar
as 129 operárias. Não é? E essa história corre solto pelo mundo afora. Agora, o detalhe é que essa história é falsa. Essa história não é verdadeira. Não é? Primeiro porque qual dono de empresa com 120, com mais de 100 funcionários, por uma questão de birra, por uma questão de funcionárias não fazerem greve ou não reivindicarem, ele vai queimar a sua fábrica, né? Ter um prejuízo enorme a troco de nada. Então essa história é falsa, não é? E diz que foi no dia 8 de março de 1857. Então isso não é verdade. Então essa é a primeira história. A segunda história é verdadeira. E curiosamente foi em Nova York, e curiosamente foi um incêndio, e curiosamente as portas estavam trancadas. Foi um incêndio que aconteceu no dia 25 de março de 1911. Portanto, há 110 anos atrás. Há 110 anos, no dia 25 de março, incendiou-se uma fábrica em Nova York e as portas estavam trancadas realmente. Por quê? Porque era comum que os donos de fábrica trancavam as portas de fábricas, especialmente na zona onde havia muitas fábricas, para que as mulheres não saíssem e não fizessem motins, organizassem greve, se comunicassem, melhoria de salário, insalubridade, essas coisas. Então, eles trancavam as fábricas. Elas trabalhavam com fábricas trancadas. E 125 mulheres e 21 homens morreram nesse incêndio do dia 25 de março. E as portas estavam novamente trancadas. Não a propósito, porque o dono da fábrica ateou fogo, mas estava trancada por uma questão política. Mas e o incêndio? Por que aconteceu? Por conta das instalações elétricas precárias. E porque as condições da fábrica, a estrutura envelhecida, facilitou a disseminação muito rápida do incêndio. Então morreram realmente 125 mulheres e 21 homens. E notável o seguinte: a maioria judeus e judias. Judeus e judias. Então 125 mais 21, 146 pessoas morreram naquele mês de março. Isso marcou profundamente a comunidade americana toda. E foi uma história que também se disseminou pelo mundo todo. Especialmente o fato de que as portas estavam trancadas. Para você imaginar o desespero. E a maioria das mortes foram de mulheres. 125 para 21 homens. Essa é a segunda história. Qual é a terceira história? A terceira história aconteceu na Rússia. E foi em 1917. Portanto, foi no século passado e no final da Primeira Guerra Mundial. Há mais de 100 anos, 117, 3, há 104 anos atrás, na Rússia. Mas aqui não foi nenhuma tragédia. Mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 8 de março. Veja, 1917, há 104 anos, no dia 8 de março, mulheres, não homens, mulheres entraram em greve no dia 8 de março. E elas reivindicaram e lutaram, e foram à luta, e foram às ruas, para que trabalhadores do setor de metalurgia
também aderissem àquela greve que elas estavam fomentando, enfim. E essa data entrou para a história, por quê? Porque foi um prenúncio da Revolução Bolchevique na Rússia. Foi um prenúncio da queda dos czares. Essa revolução que as mulheres fizeram de parar todas e reivindicar que os trabalhadores da metalurgia também aderissem. Então foi uma revolução das mulheres. Agora veja que interessante. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março, por conta dessas greves, o dia 8 de março, ele já era uma data emblemática. Em 1950, 1955, 1960, o dia 8 de março, em alguns lugares do mundo, já se falava, esse é um dia especial das mulheres. Esse é um dia da luta feminina. É um dia da luta das mulheres pelo aumento de salário, pela igualdade. E isso se fortaleceu muito na década de 60. Na década de 60, o feminismo e a revolução do feminismo ganhou a força insuperável que chega até hoje. A década de 60 do século passado, década de 60, 40 anos, 20, então há 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, foi a década da minissaia, foi a década da pílula, foi a década em que as garotas saíram debaixo do rigor do pai, não é? E passaram a assumir os seus namoros publicamente. E foi a década, e aqui, sem expor juízo de valor, foi a década das drogas, do sexo e do rock and roll, não é? Que não foi um movimento de homens, mas foi de jovens, garotos e garotas. E foi a década dos hippies, garotos e garotas também. Então, na década de 60 do século passado, há 60 anos atrás, ali, na minha maneira de ver, olhando para a história, ali está uma espécie de certidão de nascimento do movimento feminista, ou feminino, como queira dizer. Os mais moderados falam movimento feminino, outros falam movimento feminista, mas foi ali na década de 70, não é? Onde as mulheres se liberaram sexualmente por conta do uso da pílula, agora poderiam praticar sexo, se quisessem, 30 dias por mês, porque a pílula estava ali para garantir que não haveria gravidez indesejada, não é? O uso da minissaia, e isso não foi apenas na América, isso foi no mundo todo, não é? Isso foi na Europa. Eu não saberia dizer como isso se deu na África, na América Latina, e eu não saberia dizer como isso se deu no Oriente. Eu estou dizendo da América do Norte, o Canadá e Estados Unidos, e estou falando da Europa, né? Do leste europeu para cá, né? O chamado a bolha ocidental. A partir daquele momento, as mulheres começam a identificar pontos de luta comum, né? Por exemplo, salário igual aos dos homens, promoções, não é? Como os homens,
desde que exerçam com maestria e com agilidade e com competência atividades que são as mesmas dos homens. As mulheres começam a ir ao mercado de trabalho não só no ramo manufatureiro, mas nas áreas que exigem acuidade mental. Então, na economia, na sociologia, na psicologia, na medicina, começa o movimento de mulheres indo para a universidade, ao ponto de hoje, por exemplo, no Brasil, sabe-se que a maioria dos universitários no Brasil são mulheres. São mulheres. E o curioso é que, na média geral, se pegarmos todas as categorias dos e das garis, até aqueles que são pós-doc em alguma coisa, as mulheres ganham em média, 20% menos do que os homens que estão na mesma função. E se isso é média, a gente sabe que há empresas onde na mesma função o homem ganha 35% a mais do que as mulheres. E essa é a luta feminina. E em 1975, a ONU decide se pronunciar. Em 75. Veja que interessante. Eu já tinha nascido. Em 1975, a ONU pronuncia 75 como o ano internacional da mulher. 1975 foi o ano internacional da mulher. E o dia 8 de março foi declarado, em 75, como o Dia Internacional da Mulher. Agora, isso para quê? Dia Internacional da Mulher para quê? Para se levar uma flor para a mulher? Para se dar um presente para a mulher? Isso se deu porque o comércio se apossou da data, assim como se apossou do Natal, se apossou do Dia das Mães, se apossou do Dia dos Pais, se apossou do Dia das Crianças. E sem juízo de valor de novo. Eu não estou mirando contra o comércio aqui, absolutamente. Não é? O que eu estou dizendo é que o comércio se apossou da data. Porque a data era para marcar a luta feminina pela igualdade em relação aos homens. E agora eu quero correr um risco aqui. Eu quero correr um risco com meus amigos, que são homens, com aqueles que são apenas seguidores virtuais e que veem a live, que são homens. Quero correr um risco com meus amigos da ala clerical, da qual já fiz parte. Vou correr esse risco, sem problema nenhum. Mas desde que surgiu a escrita, até onde temos conhecimento, escrita surge há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, há uns 6.000 anos, na Mesopotâmia, ali onde é o Iraque, não é? Onde era a Babilônia, né? Dos rios Tigre e Eufrates, naquela região surge a escrita, meio que simultaneamente no Egito também, aqui embaixo, perto da África, mas enfim. Desde que a história passou a ser escrita, contada, eu não me lembro de um período onde não tenha vigorado o machismo.
em qualquer esfera da existência humana. Mas Elias, está falando do trabalho? Sim. Elias, está falando dos direitos sexuais? Sim. Elias, está falando dos direitos sociais? Sim. Está falando de poder, de política, de controle político? Sim. Está falando de vida religiosa? Sim. Está falando de liderança religiosa nas mais diversas religiões? Sim. Não há uma área do viver, do conhecimento humano, que não tenha sido marcada pelo machismo até hoje. Dia 11 de março de 2021. Até hoje, não há uma área do conhecimento humano, da atividade humana, em algum lugar do planeta, não há, eu pelo menos conheço, se você conhece, me manda por gentileza, para eu ler sobre isso, para eu assistir sobre isso, para eu acessar o artigo, o site, para eu ver a live, a reportagem. Desconheço um período onde o homem não esteve escorchando, sacrificando, violentando, abusando, triturando, patrolando, partindo para cima, esfolando, sangrando, agredindo, matando, diminuindo, anulando as mulheres. Me diga uma área da existência em que isso não aconteceu. E me diga uma época em que isso não aconteceu. Desde 4.000 anos antes de Cristo, quando a escrita passa a ser o nosso referencial de conhecimento de cultura. Fala para mim, diz para mim. Não precisa escrever aí, pode entrar no meu canal depois. Pode mandar uma mensagem no meu Instagram, não há problema nenhum. Ou no meu Facebook, Elias Pereira da Silva. Aqueles que me conhecem, no meu perfil do Instagram, está lá o número do meu telefone e do meu WhatsApp. Você pode entrar em contato. E me diga, qual área da vida e qual período os homens não estiveram esfolando as mulheres, sangrando as mulheres, sacrificando as mulheres. Vá perguntar para as bruxas da Idade Média. Vá perguntar para essas mulheres de 100, 120, 150 anos atrás que trabalhavam nas tecelagens. Vá perguntar para as mulheres de Atenas, como diz a música do Chico Buarque, 500 anos antes de Cristo. Vá conversar com elas, que existiam para procriar. E o marido, ou para o governo, ou para a filosofia, ou para a guerra. Com um efebo do lado. Um garoto menor que era seu objeto sexual. Enquanto a função da mulher era ficar em casa e procriar, ter filhos e manter a casa em ordem. Vá perguntar para as mulheres de Atenas há 2.500 anos atrás. Vá aos livros. Pesquise. Então, queridos, o dia 8 de março, desde 1975, ele passou a ser o que eu chamo de memorial. E aqui eu vou entrar na parte final. O que é um memorial? O que é um memorial? Pensa comigo. O que você sabe sobre memoriais?
que é um memorial. Se você perdeu um familiar e ele está sepultado, exceto os cemitérios onde é apenas grama, aqueles cemitérios que tem uma lápide, tem um mármore, aquilo é um memorial. É um memorial. Para quê? Para você lembrar do seu querido que se foi. Tem o Memorial Lincoln, nos Estados Unidos. Memorial Lincoln é para que ninguém se esqueça do maior e melhor presidente americano desde a independência, que foi Abraham Lincoln, que morreu assassinado, uma bala, enquanto saía do teatro. O Memorial Lincoln é para que ninguém se esqueça de Abraham Lincoln. Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão e chegaram em Canaã, eles levantaram um memorial com 12 pedras, uma pedra para cada tribo. Aquele era um memorial. Cada vez que alguém passava e olhava aquele memorial de pedras, aquela construção, sabia que os hebreus tinham conquistado a terra de Canaã, chegado em Canaã. Memorial é para não se esquecer, é para você lembrar. (8 de março) é um memorial no tempo. Então, ao invés de escolher uma cidade no mundo e fazer um monumento, um memorial, para se lembrar da luta feminina por igualdade, decidiu-se por fazer algo muito mais sublime e inviolável do que um memorial de concreto ou mármore ou de ouro, que é um memorial no tempo. Esse é indestrutível. Esse não dá para pichar, não dá para queimar, não dá para destruir, porque é no tempo. Entende? 8 de março, um memorial no tempo, para que não se esqueça da luta das mulheres por busca de superioridade em relação aos homens? Não. E aí é constrangedor falar, mas a luta feminina é apenas para ser igual. Não queremos ser mais. Queremos apenas um tratamento igual. E aí, é claro, não é? É claro que nas minúcias da vida, sabe-se que determinados tipos de trabalho eles são mais adequados aos homens, não é? Por uma questão de constituição psicossocial. Há mulheres que são caminhoneiras, claro que tem. Mas há de se entender que ser caminhoneiro me parece mais adequado aos homens. Trabalho de pedreiro. Consegue entender? Algumas atividades parecem ser mais adequadas à estrutura fisiológica masculina.
na média, o homem tem mais força braçal, corporal, do que a mulher. O que o leva a morrer antes, inclusive. Porque ele dá essa força corporal para o trabalho e aí há um desgaste maior e aí, na média, homens morrem mais cedo do que as mulheres. Porque são homens que vão para a guerra. Ah, Elias, mulher também vai para a guerra. É claro que vai para a guerra. Mas eu estou falando em termos percentuais. Por outro lado, hoje nem se vai para a guerra. Hoje se faz a guerra desde as sedes e gabinetes e quartéis, apertando botões e mandando mísseis teleguiados. Quando eu falo guerra, é claro que eu estou pensando naquela guerra de combate, do tanque. Eu estou pensando, a imagem é a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não é? Claro que a guerra hoje é diferente. Mas só para você entender que há tarefas que parece que o homem é mais adequado que faça. No entanto, se uma mulher entende que determinadas tarefas, mesmo mais dadas ao masculino, se ela se entende que deve fazer e quer fazer, ora, por que impedi-la de fazer? Entende? E agora, queridos, eu quero concluir dizendo rapidamente algumas poucas coisas para as mulheres, pontuais. Quer direitos iguais? Eu acho legítimo, eu acho justo. Mas não adote absolutamente tudo que o masculino tem feito ao longo do tempo. Por exemplo, mulher. Para o bom equilíbrio corporal e evitar doenças como o câncer, por exemplo. Não fume. Mantenha uma alimentação saudável. Faça atividades físicas regularmente. Mantenha-se, mulher, no peso ideal. Evite ou elimine o consumo de álcool. Evite exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Procure fazer os exames preventivos. O câncer de mama, do colo, o colo do útero, do intestino grosso ou do cólon. Os exames preventivos, periodicamente, auxiliam de maneira tremenda e praticamente não se morre desse câncer se anualmente a prevenção é feita. Avalie os riscos ocupacionais. Atenção com os riscos ambientais, dependendo de onde você trabalha. Vacine-se contra o HPV, não é? Aí entre 9 e 13, 14 anos. Não leve nada para o lado pessoal. E faça o seu melhor. E finalmente, eu quero dizer uma coisa. Por que nós precisamos do Dia Internacional da Mulher? Por uma questão simples. Vamos supor que metade da população mundial é de mulheres. Esse número a gente nunca acerta, né? Deve estar entre 7 bilhões e meio, aproximadamente. Já passou do 7, que eu lembro que falava de 7 há 5, 6, 7 anos atrás, mas não é 8 ainda. Então vamos ficar com 7,5. 7,5 bilhões de seres humanos. Metade da população é de mulheres.
A outra metade são filhos de mulheres. Metade da população, mulheres. A outra metade são filhos de mulheres. Portanto, eu penso ser legítimo esse memorial no tempo para relembrar os fatos, os eventos, as lutas que não podem ser perdidos da memória. Uma flor é bacana? É bacana. Um presente é legal? É legal. Levar para um jantar romântico é ok? É ok. Mas o 8 de março, acima de tudo, é para não se esqueça. É para que não se esqueça. Pelo menos desde quando a história passou a ser escrita. Para que não se esqueça dos 6.000 anos de massacre, de sangramento, de esfolamento, de morte e de culpabilização do feminino. Eu conversava com alguém ontem e eu dizia: a nossa cultura se preparou de tal modo que a mulher já nasce culpada. De quê? De qualquer coisa. Não precisa ter um motivo, ela já nasce culpada. E a educação que tem, e dependendo da pessoa com quem casa, essa culpa é potencializada. Não é à toa que a psicanálise nasce com um grupo de neurologistas e psiquiatras tratando mulheres histéricas, cuja mente estava tão sobrecarregada por culpa que a mente já não dava conta. O corpo começou a pagar a conta. As paralisações de mãos, de pés, não conseguiam enxergar, a cegueira, as histéricas de Freud. Por quê? Por que a psicanálise começa com o tratamento das mulheres? Por que a psicoterapia nasce tentando recuperar mulheres? Porque o impacto psicológico que os homens imprimem sobre a mulher foi tão forte, tão grosseira, tão violenta, que foi preciso surgir uma ciência que começou a tirar mulheres do sofrimento psíquico. E depois homens passaram a aderir também, evidentemente, e sabemos que não é privilégio da mulher, não é, ao sofrimento psíquico, mas a psicanálise barra a psicoterapia, ela nasce com a tentativa de cuidar das mulheres quanto às suas dores e traumas psíquicos e emocionais. A pergunta da live: precisamos do Dia Internacional da Mulher? Sim, nós precisamos. Eu preciso desse dia. Os homens precisam desse dia. As mulheres precisam desse dia. Meninos e meninas precisam desse dia. Decorar esse dia. E mais que isso, mais do que precisar desse dia, precisam conhecer a história. Você do canal Mente Quântica e do Psi Elias Pereira precisa conhecer a história. O porquê que em 1975, a ONU decide
que era o Ano Internacional da Mulher, e o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E não se esqueça, metade da população, mulher. A outra metade, filhos de mulher. Espero que as mulheres logrem êxito em tudo aquilo que decidirem fazer. Espero que nós, homens, tenhamos consciência para um viver pacífico com as mulheres, que são nossas mães, que são nossas filhas, que são nossas irmãs, nossas professoras, nossas médicas, nossas enfermeiras, nossas prefeitas, nossas governadoras, nossas presidentes, nossas juízas, nossas promotoras, nossas advogadas e tudo aquilo que elas quiserem ser. Vamos dividir juntos a caminhada da vida, o labor da vida. E assim, o fardo ficará suavizado tanto para os homens quanto para as mulheres. Um beijo no coração de cada mulher que está ao vivo agora, aqui no canal Mente Quântica, do Psi Elias Pereira também. E um beijo no coração de você, mulher, que está vendo isso aqui depois de manhã, de tarde, de noite, daqui 1 ano, 2, 3, lá no YouTube. E acima de tudo, um beijo no coração das mulheres da minha vida, da minha família. Minha esposa, Leisa, minha mãe, minhas irmãs, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, minha futura nora, sua mãe, enfim, essas pessoas maravilhosas que tornam a nossa vida um pouco mais suave de ser vivida. É isso. Voltaremos no domingo, às 19 horas. Eu aguardo você lá. Vou encerrar aqui primeiro, como faço sempre, no canal Mente Quântica.